Então é isso, mas agora vamos ver um pouco dos tipos de rochas metamórficas e como elas se formam. E nessa descida, né, da placa litosférica e o contato, né, que a grande pressão que as duas sofrem são os locais principais, um dos locais onde nós temos a formação de rochas metamórficas. Lembra que eu falei lá atrás? Formação de rocha metamórfica é quando, com o aumento da pressão e da temperatura, as rochas que estão sujeitas a esse aumento de pressão e temperatura, que são compostas por diversos minerais, uma parte dos minerais não resiste, né? Ele se desfaz e se rearranja em outro tipo de mineral. Então, nesse contexto de rochas metamórfica, com aumento de pressão e temperatura, nós temos que rochas sedimentares, ígneas ou até mesmo metamórficas são sujeitas a novos ambientes de pressão e temperatura, geralmente é a partir de 200 graus centígrados. E alguns minerais já se sentem incomodados naquele ambiente, instáveis naquele ambiente, se desfazem e os átomos se rearranjam em outros tipos de minerais. A mesma coisa acontece aqui. Então, aqui na placa litosférica, nós temos, né, a câmara magmática se encaixando. Lembre-se, ela vem por volta de 1.200, 1.300, 1.400 graus centígrados ou mais. E o que ela faz? Ela perde calor. Ela perde calor para quem? Para a rocha encaixante, né? Para a placa litosférica. E ela faz uma auréola. E essas rochas encaixantes também têm o quê? Aumento da temperatura. Então, ao redor dela, ela forma rochas metamórficas. Ok? Então, nós temos vários tipos, né, de ambientes para formar rochas metamórficas. Um ambiente regional, né, onde nós temos, eu vou explicar lá para frente, um soterramento de rochas sedimentares ou vulcanos sedimentares, contato termal, esse aqui é um tipo de contato termal, né, onde a gente tem instalação de uma câmara magmática ao redor dele, ele está aquecendo, ele está aumentando a temperatura da rocha encaixante, no caso da rocha da placa litosférica continental, dinâmico cataclástico em zonas de falhas e por impacto. Então, crateras de impacto, né, provenientes do impacto de meteoritos também formam rochas metamórficas. Então, aqui, ó, impacto, né, o impacto, a pressão, nem tanto a temperatura, mas a pressão que esse meteorito chega na crosta, ele causa um aumento, né, de temperatura e pressão, e tudo que está essa rocha em que ele impactou, né, toda essa auréola que ele dissipou esse calor pelo impacto, forma rochas metamórficas. Aqui também, colisão de placas. E aí, o que a gente tem? Aumento de temperatura, aqui também aumento de pressão, principalmente. E esse dobramento que acontece nas rochas, por conta da colisão de duas placas, também favorece a formação de rochas metamórficas. Aqui também, tá vendo? A subducção, e aí nós temos o dobramento, né, dessas rochas, e aí formação de rochas metamórficas, intrusão da câmara magmática, ao redor dele, aumento da temperatura, outro ambiente de formação de rochas metamórficas. Ok? Então, aí nós estamos chegando mais próximo ao cenário, né? Aqui a placa litosférica oceânica, entrando por debaixo da placa continental, que é tudo isso aqui, ok? Onde ela é composta por rochas metamórficas que vão sendo dobradas por conta dessa colisão, mas também temos a instalação de material magmático e a formação de rochas vulcânicas, ok? Material metamórfico. Deixa eu ver como é que troca a cor aqui. Material metamórfico. Material ígneo. Material ígneo. Material metamórfico.
também, sobrepondo nesse material metamórfico. Aqui também, rochas metamórficas. Esse aqui é um tipo, uma amostra de uma rocha metamórfica, impactito, né? Que foi gerada pelo impacto de um meteorito em, numa rocha, né? Na crosta, ok? Então, aí cada uma dessas rochas, dependendo de como se formou, dependendo do mineral que ela gerou, ela vai receber um nome diferente, tá? Então, o metamorfismo, o que que acontece? Ele ocorre quando a rocha é submetida, quer dizer, a rocha pré-existente é submetida a um novo ambiente com temperatura e pressão diferente. Então, alguns minerais dele não conseguem ficar estáveis naquela nova condição e ele se rearranja em um novo mineral. Então, ele tem um novo ambiente químico, então o fluido, todo aquele fluido, né, que gira, né, durante essa interação da transformação da rocha, ele gera esses novos minerais. Então, a rocha ela é recristalizada, novos cristais são gerados, né? Ele não sofre fusão total. Ele não sofre a fusão que a rocha ígnea sofreu, né? Uma parte dele só se transforma em outros minerais. E esses minerais são específicos, são formados somente nesse ambiente metamórfico. Não se forma em ambiente sedimentar e não se forma em ambiente ígneo. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Uma rocha granítica, né? Ela tem os seus minerais bem delineados. Se essa rocha é sujeita num local onde ela vai ter um grande aumento de pressão, principalmente de temperatura, o que acontece? Vocês vejam que esse material mais claro, ele foi reorganizado em bandas, ok? E o material mais escuro ficou intercalado. Então, muito provavelmente, né, esse material mais escuro, esses minerais mais escuros, vão compor essas bandas mais escuras, e esse material mais claro vai compor essas bandas mais claras. Por que isso, pessoal? Lembre-se, cada um deles possui uma mineralogia, uma composição química diferente, tá? Dependendo da temperatura que eles vão chegando, alguns minerais com elementos químicos, eles tendem a se rearranjar mais rapidamente, e conforme ele vai aumentando a temperatura, outros minerais com outra composição química se rearranjam depois. Sim, nova organização, que a gente chama de estrutura da rocha. Então, a estrutura da rocha, que antes era mais ou menos uma organização homogênea dos grãos, agora eles estão organizados em forma de bandas, que a gente chama de bandamento. Então, essa organização nova é a organização da estrutura da rocha. É um dos indícios que aquela rocha é metamórfica. Aí vocês vão falar, professor, então o que eu tenho lá na pia da minha cozinha não é uma rocha ígnea. É uma rocha metamórfica porque ela tem bandas mais claras e bandas mais escuras. Sim. Então a sua rocha da sua pia da cozinha provavelmente é uma rocha metamórfica. Então, ela tem isso, a organização da estrutura, organização da textura. A textura é quando a gente vê o jeito do mineral, se o mineral é o maior ou menor, e aparecimento de novos minerais que só são gerados nesse ambiente metamórfico. Aqui, por exemplo, né, no Canadá, a gente vê que essas montanhas, elas sofreram dobramentos, ok? Tá vendo que elas estão deformadas? Essas são rochas metamórficas, ok? Aqui elas estão dobradas também. Aqui são os novos minerais, né? Por exemplo, de rocha metamórfica, é a cianita. Nossa, ficou ruim, né? Cianita e silemanita. Eu não sei se vocês já viram esse, é um mineral que, dependendo, né, do tamanho dele, que é esse aqui, mineral da rocha aqui, ele pode servir até de gema, né, para joias. Então, esses três minerais, né, cianita, silimanita e andaluzita,
são minerais de rochas metamórficas. Então, a gente de metamorfismo, eu preciso do aumento da temperatura, aumento da pressão em relação à profundidade que a rocha chega, ou o esforço que ela sofre, né? E os fluidos que estão sempre interagindo, né, na crosta, né, ou na placa litosférica. Então, a interação desses três agentes permitem a geração dessas rochas metamórficas. De uma forma geral, né? Um granito, que é uma rocha ígnea plutônica, quando ela sofre metamorfismo, ela vira um gneiss. O nome original, né, dela, de um gneiss, ele pode ter vindo de uma rocha ígnea, granito, ou pode ter vindo de uma rocha sedimentar também, né? Então, isso quem vai dizer é o estudo da mineralogia que a rocha possui. Rochas sedimentares. Então, esses dois são duas rochas sedimentares, arenito e calcário. Então, arenito, quando metamorfiza, vira quartzito. Sabe aqueles pisos amarelados de piscina? Né, que vocês é bem áspero, né? E ele é áspero mesmo para você não escorregar. Aquilo é uma rocha metamórfica. E o mármore que todo mundo gosta, né? Aquele tampo de banheiro branquinho, etc. Ele vem de uma rocha sedimentar calcária. Esses nomes de rochas sedimentares eu vou dar na aula seguinte, tá? Hoje eu não vou entrar tanto em rochas sedimentares, ok? Então, toda a rocha metamórfica teve um dia o seu protólito, né? A sua rocha de nascença, vamos dizer assim. E, né, os geólogos, eles conseguem identificar da onde vieram essas rochas metamórficas, né? Estudando com detalhe toda a mineralogia, toda a composição e todas as outras características que compõem as rochas metamórficas. Então, como o pessoal acabou de falar agora, então as mudanças que a gente tem nas rochas originais são as texturas, são texturais e de estruturas, né? Então, ele muda a estrutura dele e são composicionais, né? Então tem substituição dos minerais, né, originais da rocha para novos minerais metamórficos. Tem 3 exemplos lá atrás para vocês. Então, mudança na estrutura da rocha, aparecimento de novos minerais, vai aparecer do grau de metamorfismo. Quer dizer, se ele está cada vez numa profundidade maior, então ele vai ter o aumento da temperatura e o aumento da pressão. E aí, em cada etapa, ele vai ter a sua transformação metamórfica, ok? Então, a partir que ele começa, no caso, né, a colisão, né, de duas placas, ele começa a sofrer esse aumento de pressão e temperatura, ele vai se transformando em outra rocha e assim sucessivamente, ok? Se ele parar por aqui e erguer de novo para a superfície, então a gente tem rochas metamórficas com essa pressão e temperatura. Mas se ele chegar até um tanto e esse tanto ele voltar, né, a subir, então ele vai ter um outro aspecto de rocha metamórfica. Então, aqui a gente tem um exemplo. Conforme você vai aumentando, né, o grau de metamorfismo, aumentando pressão e temperatura, a gente pode ter ou um quartzito, né, ou um xisto, ou um gneiss, né. Então, geralmente os gneisses chegam a temperaturas e pressões maiores que um xisto, ok? Então, aqui tem um exemplo. Pressões menores, ok? E temperaturas menores aumentando para cá. Então, dependendo, ó, aqui a gente tem a ardósia. Poxa, professor, então aquela ardósia, né, aquela rocha verdinha também, que às vezes tem em chão de casa de fazenda, essas coisas, é uma rocha metamórfica? Sim, é uma rocha metamórfica de baixo grau de temperatura e baixo grau de pressão. E aí, vira filito, dependendo da composição dela, né? Aumenta a temperatura, aumenta a pressão, vira um xisto, do xisto vira um gneiss e um migmatito.
tá? Aqui, de novo, né? O exemplo, né, da rocha metamórfica. Esse aqui é um xisto. Aqui, um filito e um xisto. E esse aqui, a rocha ígnea, protólito, provavelmente, de uma rocha metamórfica que é um gneiss. Vocês vejam que aqui, ó, material avermelhado, que pode ser o feldspato, material mais escuro, biotita, material mais escuro, biotita, ok? E um material mais esbranquiçado, de repente esse aqui, né? Um outro tipo de feldspato. Acho que aqui tá difícil. Tem quartzo também. Mas vocês vejam que agora ela mudou a estrutura, tá? Ela tá bandada. Ai, professora, qual que dura mais? Para eu fazer um tampo de granito. Depende, né? Do que são feitos esses materiais escuros, etc. Mas os dois, geralmente esse aqui é o mais resistente. Então, se vocês quiserem uma rocha mais resistente, né, por conta de não ter essa, vamos dizer assim, essa orientação de minerais mais escuros, que são zonas, pode compor zonas de fraqueza da rocha e você não quebrar mais facilmente a rocha nessa direção, prefiram um granito, ok? E aí, aqui são os locais de geração de rochas metamórficas. A gente falou um pouco sobre locais de contextos de placas, limites de placas convergentes, locais de contextos de intrusão granítica na rocha encaixante, gerando uma auréola de aumento de temperatura e gerando metamorfismo na rocha encaixante. Temos também, lembra que eu falei, as rochas miloníticas cataclásticas? Então, aqui nós temos os blocos, dois limites de placas, né? Ou intraplaca, com movimentos transcorrentes entre eles e grande pressão nesse movimento ocorrendo aqui, nessa região. Então, nessa região também a gente tem a formação de rochas metamórficas. Bacia sedimentar, conforme a bacia sedimentar vai sendo gerada, ela vai afundando. Ela vai afundando, né? E o sedimento sendo transportado e depositado. Deixa eu ver se deixei uma página em branco. Não. E o sedimento é transportado e depositado. E aí, essa pilha sedimentar de sedimentos, ela chega a ser tão grande em determinadas bacias sedimentares que chega a alcançar 15 quilômetros de profundidade de rochas sedimentares. Porém, o que acontece? Conforme a gente tem esse afundamento, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Ah, eu pus aqui. Vamos ver esses exemplos aqui. Bom, nesse local, né, de convergência de placas, nós temos placa oceânica, placa continental, gerando rochas metamórficas, né? Porque aqui, inicialmente, nós tínhamos uma placa aqui, outra placa aqui, e quando elas começam a ter uma pressão maior entre elas, né? Porque uma está tentando voltar para o manto, essa começa a ter dobramentos, se enrugar. O que acontece com ela? Ela diminui a sua extensão. Por quê? Porque ela é toda deformada. Quando ela é toda deformada, ela aumenta a sua altura. E esse aumento de altura faz essas regiões mais profundas também terem aumento de temperatura e pressão. Então, essas rochas dobradas também são rochas metamórficas, ok? Por conta dessas condições. Aqui, né, forma-se uma auréola de aumento de temperatura, também gera rochas metamórficas. Aqui, os cataclasitos, né, que é o milonito, rocha metamórfica, o grande atrito que essas rochas sofrem nesses locais, né, que esses dois blocos sofrem nesses locais, também geram. Tá vendo que os minerais, eles estão todos separados. Eles não estão bandados que nem um gneiss, né, pessoal? Eles estão aqui, separados aqui. Como se eles tivessem crescido, recristalizado e crescido nessa direção aqui. Por quê? Porque essa direção, a gente está tendo muita pressão. Se a gente está tendo muita pressão aqui, ele vai ter uma zona de alívio onde os minerais e a textura e o bandamento
vão ter um alívio de pressão para se reorganizarem, para se reestruturarem, ok? E, olha só, eu não coloquei a bacia sedimentar. Bom, mas na bacia sedimentar, o que eu queria perguntar para vocês? Então, nós começamos a ter um afundamento e os sedimentos são trazidos para a bacia sedimentar. E esse afundamento vai sendo progressivo ao longo das dezenas de milhões de anos, né? Formando uma espessa pilha sedimentar, que chega a 15 quilômetros de profundidade. Digamos que nesse afundamento nós temos o aumento de, a cada 1 quilômetro, um aumento de cerca de 30 graus centígrados, ok? Então, se nós temos 15 quilômetros de profundidade, a que temperatura nós chegaremos aqui, pessoal? Aqui na superfície, a gente tem 0. 1 quilômetro de profundidade, a gente tem 30 graus centígrados. 15 quilômetros de profundidade, qual que vai ser essa temperatura, pessoal? 450? Isso. Todos concordam? Isso mesmo. Ok? Então, lembra que eu falei para vocês, por volta de 200 graus centígrados, né, 210, a gente já começa a ter um pouquinho de formação de minerais metamórficos ou de rochas metamórficas, né? Geralmente 250 e tal. Isso quer dizer o seguinte, numa bacia sedimentar, né, a subsidência dela, até um determinado local, ela vai ter, ainda vai preservar as condições de rochas sedimentares, a partir de uma determinada profundidade, já passa a ser rocha metamórfica, tá? Então, essa também é um outro local de formação de rochas metamórficas. E, como eu falei para vocês, o crescente aumento do metamorfismo, né, o crescente aumento de temperatura e pressão, né, nós vamos transformando protólitos como granito, primeiramente em xisto e depois gneiss, um basalto em anfibolito, um folhelho. O folhelho é uma rocha argilosa, tá? Em ardósia. Ah, então a professora, aquela ardósia que eu conheço vem de a rocha sedimentar argilosa? Sim. E com aumento da temperatura e pressão, xisto, aumento da temperatura e pressão, mas ainda gneiss. Ah, então nós podemos ter gneiss, professora, tanto de rocha plutônica, quanto de rocha sedimentar? Sim. Ok? O arenito vira quartzito, o calcário vira mármore. Ok? E, por fim, as rochas sedimentares. Até aí tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, de repente, esses nomes, ou alguns desses nomes, podem cair no Enem, perguntando qual dessas rochas é metamórfica, sedimentar ou ígnea, ok? Então, esses nomes são os principais que a gente tem, que a gente fala sobre os três principais tipos, três principais classes de rochas.